Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este vídeo do nosso canal. Esse vídeo é um vídeo muito importante para você que vai tentar a prova da Prefeitura de Cariacica, porque a gente vai fazer uma revisão sobre os conteúdos de informática com questões da banca e DESG. Então, fica com a gente até o final, porque eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai ser muito importante para você. E se você ainda não me conhece, eu sou o professor Igor Albert e aqui no canal da JIT Educação a gente traz muito conteúdo sobre concursos, sobre raciocínio lógico, informática, matemática e outros assuntos também. Então tenho certeza que inscrever-se aqui vai ser muito bom e muito útil para você. Além disso, deixa o like nesse vídeo, isso nos ajuda muito e traga comentários também, porque tudo isso é bem importante para a gente. Então vamos lá para as questões que eu separei aqui hoje. Sobre os aplicativos de segurança digital, analise as assertivas. Um antivírus protege o sistema contra malwares, como o vírus e o worms. Opa, correto, né? O objetivo do antivírus é justamente evitar a contaminação por malwares no nosso computador ou no nosso smartphone, onde quer que seja. Malwares é o nome genérico para todo tipo de software malicioso. Então, esse é justamente o objetivo dos antivírus, correto. Um anti-spyware impede que softwares monitorem sua navegação sem permissão. Correto também. Lembre-se do seguinte, o que é spyware? São malwares, né? Eles são malwares, porque malwares é justamente esse termo guarda-chuva para todos os softwares maliciosos. E lembre-se que spy significa espião. Então, são softwares que buscam espionar suas atividades. A gente tem dois principais tipos, que são os keyloggers, que armazenam o que você digita no teclado, e temos os screenloggers, que são aqueles que armazenam o que você vê na sua tela. Screen é tela, tá? Então, o anti-spyware é focado justamente em evitar que esses spywares ajam, né? Então, eles impedem que os spyware vigiem sua atividade. Um firewall age monitorando e controlando o tráfego de entrada e saída em uma rede. Perfeito! O firewall é justamente esse intermediador aqui que vai filtrar o que entra e o que sai de uma rede LAN, geralmente para a internet. Então, tudo que for entrar ou sair da rede interna vai passar aqui pelo firewall, tá? Então, isso impede que, por exemplo, quem está dentro dessa LAN aqui acesse conteúdos indevidos da internet. Além disso, vai dar uma filtrada no que entra para evitar que malwares ou outros tipos de ameaças entrem na rede também. Então, ele ajuda nesse sentido. Mas lembrando que o firewall ele não elimina a necessidade de antivírus nas máquinas para protegê-las, porque o foco dele não é necessariamente evitar malwares, mas naturalmente é evitar tráfegos indevidos, tráfegos indesejados. Também pode ser utilizado por uma máquina só, então não precisa ser necessariamente uma LAN, pode ser uma máquina também, tá? Então, correto também. Portanto, todas estão corretas, alternativa D. Questão 2. No contexto do uso do navegador Chrome, é correto afirmar que o atalho de teclado em português para fechar a guia atual é. E aí um ponto importante é o seguinte. Os atalhos nos navegadores Chrome, Firefox e Edge geralmente são muito parecidos. Geralmente são o mesmo atalho, a mesma funcionalidade. Tem um ou outro que mudam, tá? Mas no geral eles são os mesmos. Então, para se fechar a guia atual, a aba atual, a gente vai utilizar o Ctrl W. Lembrando que para abrir uma guia, a gente vai usar o Ctrl T para abrir uma guia nova. Se você fechar uma guia sem querer, por exemplo, e quiser reabri-la, reabrir as últimas guias fechadas, é Ctrl Shift T. Então, Ctrl T é para abrir novas guias, ou abas, né? E aqui é para reabrir abas fechadas. O Ctrl Page Down ou Page Up também serve para você navegar entre as abas. Então, o Page Down
move para a direita e o Page Up move para a esquerda. Você consegue navegar pelas abas abertas ali do seu navegador. Tá? Então, todos esses atalhos são bem importantes de a gente conhecer, mas no caso aqui a resposta é a alternativa A. Questão 3. Sobre os navegadores de internet, qual das alternativas abaixo não corresponde a uma funcionalidade comum entre eles, né? Chrome, Firefox e Edge. Suporte à sincronização de favoritos e histórico em diferentes dispositivos? Perfeito. Geralmente eles te dão a possibilidade de criar uma conta ou vincular a sua navegação a uma conta, e aí você consegue utilizar vários dispositivos com a mesma conta e eles vão compartilhar histórico, favoritos, por aí vai. Bloqueio nativo de pop-ups e anúncios maliciosos. Geralmente esses navegadores já têm algum recurso nesse sentido de bloquear esses anúncios que vão pipocando na nossa tela, né? Suporte a abas, permitindo navegação em várias páginas. Perfeito também, isso é possível. Compatibilidade exclusivamente. O concurseiro esperto já fica atento com esse tipo de palavra, que é muito restritiva. Nunca, sempre, exclusivo. Né? São palavras muito restritivas, geralmente indicam que aquilo ali está errado. E essa é justamente a alternativa errada que a gente precisa marcar. Isso não é verdade. Esses navegadores eles funcionam com diversos tipos de sistemas operacionais e não só com o Windows. Então isso aqui está errado. Questão 4. Abaixo é possível se observar parte de uma planilha que foi obtida inserindo dados no Excel, representando o número de vacinas que foram realizadas em uma unidade de saúde ao longo de um ano. A gente tem cada mês aqui, né? E a quantidade de vacinas de janeiro a dezembro. A célula final está vazia, mas deve receber o número total de vacinas, excetuando aquelas entre os meses de maio e setembro, considerando ambos. Opa, então a gente vai ter que somar a quantidade de vacinas, excetuando as que vão de maio até setembro, né? Então a gente tem que tirar todas essas aqui. Perfeito? Então como é que eu vou fazer? Eu posso fazer a soma de todas e depois tirar a soma dessas aqui, que é justamente o que está na alternativa A. Soma de C2 até C12. Lembra que 2 pontos significa até, intervalo, né? E depois eu subtraio a soma de C6 até C9. Perfeito. É justamente o que eu preciso. Aqui a gente tem uma alternativa até muito parecida, que é a D, só que veja o seguinte. Aqui ele fez a soma não de C2 até C12, mas apenas de C2 e C12. Então, ele, na verdade, só somou janeiro e dezembro. Ele não somou de janeiro a dezembro. E nesse caso aqui, nas alternativas B e C, ele somou a coluna B, que é a coluna dos meses. E não é isso que a gente tem que somar. A gente tem que somar a quantidade de vacinas. Então, ficou errado. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Beleza? Cadê meu mouse aqui? Questão 5. No PowerPoint, alguns recursos estão disponíveis para edição das apresentações. Um destes recursos é representado na figura a seguir, que é essa aqui de cima. Disponível na guia apresentação de slides no grupo Configurar. Qual alternativa apresenta a denominação desse recurso? Galera, a figura dos ícones diz muito pra gente. Então, esse ícone aqui está com metade do slidezinho apagado. Então, ele sugere que ele está sendo apagado, ocultado, algo nesse sentido, né? E aí, a alternativa correta é a alternativa B. Esse é o ícone de ocultar slide. O que essa funcionalidade faz? Quando você for fazer a apresentação, né, aperta o F5 para colocar em tela cheia e fazer a apresentação, ele não vai mostrar os slides que estiverem marcados como ocultos. Então, aquele slide vai estar lá, você pode editar e em determinado momento ele pode deixar de ser oculto, mas para aquela apresentação ali ele não vai aparecer, tá? Então, essa é a funcionalidade do slide oculto. E aí eu até trouxe aqui alguns recursos dessa guia apresentação de slide. Esse aqui é o Office 365, ele na questão está falando do Office 2019,
mas tem muita coisa semelhante. A maioria das coisas é semelhante. Aqui é para iniciar a apresentação do começo ou do slide atual, apresentar a apresentação de slides personalizada. Aqui tem o ocultar slide, que parece aquele ícone que a gente acabou de ver. Testar intervalos, que serve para você ensaiar e ver quanto que você está gastando de tempo em cada slide. Registro, que serve para você gravar a apresentação. E aí algumas outras configurações de qual monitor você vai usar e por aí vai, tá? A alternativa de fato é a alternativa B. No PowerPoint, uma das guias disponíveis é a guia Inserir. E galera, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: memorize o que aquela guia quer dizer, qual que é a ideia principal por trás daquela guia. A guia Inserir, como o próprio nome sugere, ela permite que você insira objetos na sua apresentação, né? Então é isso a ideia geral e com isso você consegue se orientar na resposta. Nesta guia há grupos de recursos que permitem editar e formatar as apresentações. Nesse sentido, assinale a única alternativa que não apresenta um dos recursos da guia Inserir. Opa, eu consigo inserir ilustrações, suplementos, símbolos especiais? Consigo. Agora, personalizar não está muito com cara dessa guia Inserir, né? Então, personalizar de fato não é algo que a gente vai ter ali. Veja que só tendo a ideia geral do que eu consigo fazer na guia, eu já consigo responder muita coisa. Então, na guia Inserir, eu consigo inserir formas, inserir imagens, inserir vídeos, inserir tabelas. Essa é a ideia por trás dessa funcionalidade aí, tá? Então, alternativa A. Questão 7. Abaixo é possível se observar o corpo de uma comunicação oficial que foi encaminhada a todos os agentes comunitários de saúde. Acerca das diferentes formatações aplicadas no comunicado elaborado no Word, assinale a alternativa correta. Então veja aqui algumas questões. Por exemplo, esse texto aqui está sublinhado. Esse texto aqui está em itálico, né? Esse texto aqui está justificado. Por que eu sei? Ele começa numa borda e vai até o fim da outra. Mesmo que ele tenha mais espaço aqui, ó, entre as palavras, tá vendo? Nesse caso, o espaço está bem grande, mas é justamente para começar em uma borda e terminar na outra. Esse texto aqui eu não consigo falar nada sobre o alinhamento dele. Pode estar à esquerda, pode estar justificado também. Mas como é uma linha só, eu não consigo dizer. Porque a última linha do texto justificado não tem obrigação de terminar na borda, tá? Esse texto aqui está centralizado. Então, enquanto é possível observar o uso de alinhamento justificado e centralizado no comunicado, aqui de fato a gente tem alinhamento centralizado no final, né? A primeira linha não traz a informação de qual alinhamento foi utilizado. Verdade, pode ser à esquerda, pode ser justificado, aqui eu não sei. Então essa aqui está correta. Vamos ver a B. No final do comunicado, devido ao uso do alinhamento escolhido, foi necessário ter espaçamento duplo. Opa, na verdade não tem nada a ver com espaçamento. Aqui provavelmente ele realmente deu 2 enter, né, por exemplo. Então não tem nada a ver com espaçamento. Pode ser que ele tenha colocado espaçamento duplo? Pode ser, mas também não é uma certeza. E não foi por conta do alinhamento escolhido. Existem palavras que foram itálicas? Perfeito. Por exemplo, senha, login. Ela está deitadinha, né? Assim como parte do texto é destacado pelo uso do taxado. Opa, não temos taxado nesse texto. O que é o taxado? Taxado é quando a palavra está riscada no meio. Isso aqui a gente tem o sublinhado, né? Que é quando está o traço embaixo da palavra. Agora, taxado a gente não tem nesse texto. Na terceira linha, com a escrita do comunicado, há o destaque do uso de um sublinhado do tipo ponto e traço. Não, aqui na verdade o sublinhado está com traço maciço, não está com ponto e traço, né? Então está errado também. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Então veja que se você usa o Word no seu dia a dia ou outro editor de texto, esse tipo de questão aqui você consegue resolver olhando para a sua prática mesmo, para a sua experiência mesmo. E por isso eu sempre falo, né? Você usar as ferramentas que estão propostas ali no seu edital também te ajuda bastante. Não é a única coisa, porque você precisa resolver muita questão para entender como resolver questões de informática, mas a prática com certeza te ajuda de alguma forma na prova também. Vamos para a questão 8?
O uso correto de correio eletrônico é essencial para a comunicação profissional. Qual alternativa descreve corretamente uma prática segura ao utilizar e-mails? Evitar abrir anexos de remetentes desconhecidos para prevenir infecções por malware. Perfeito. Eu não posso abrir anexo de quem eu não conheço, né? Por quê? Porque pode ser que tenha algum malware ali. Quando eu abrir, eu posso ser contaminado e perder algum tipo de informação, por exemplo. Então, isso realmente é uma boa prática. Utilizar sempre a mesma senha para todos os seus e-mails, isso não é uma boa prática, embora muita gente faça, né? A gente ter uma mesma senha faz com que, se você perder uma, se alguém descobrir uma senha sua, ele consegue acesso a todas as suas contas. Isso é um problema. Permitir que aplicativos terceiros leiam automaticamente suas mensagens, errado também, né? Esses aplicativos você precisa dar permissão apenas àqueles que você confia, que você conhece, porque muitos deles podem eventualmente até roubar seus dados, vazar seus dados. Compartilhar seu endereço de e-mail pessoal em sites públicos para facilitar contatos, isso não é uma boa prática, por quê? Porque pode ser que de repente seu e-mail passe a receber mensagens de marketing desejado, ou mesmo malware, ou mesmo pessoas tentando te roubar algum tipo de informação. Então, disponibilizar seu endereço em locais públicos não é uma prática muito legal, não, tá? Então, aqui de prática recomendada é de fato a alternativa A. Penúltima questão de hoje. Ao realizar buscas na internet, é possível aprimorar os resultados utilizando recursos específicos. Qual prática pode refinar os resultados de uma pesquisa? Colocar um asterisco no início de cada palavra? Não, isso não tem um efeito a priori, né? Digitar palavras sem nenhum tipo de organização ou separação? Não. Se você não tiver o mínimo de descrição do que você quer, dificilmente você vai achar o que precisa. Utilizar aspas para buscar frases exatas. Perfeito. Por exemplo, se eu faço essa busca aqui no Google, ele vai buscar as páginas que tenham exatamente esses termos nesta ordem. Então, isso me ajuda muito. Fazer buscas apenas em sites sugeridos pelo navegador. Não, geralmente o navegador coloca o buscador do fabricante. Então, o Edge vai colocar o Bing, que também é da Microsoft. O Google Chrome vai colocar o Google, que é da Google, né? Então, você pode trocar e utilizar o que você quiser. Isso não é relevante, isso não é importante para a gente, não. Beleza? Então, de fato, a alternativa correta é a alternativa C, porque utilizar aspas duplas realmente ajuda nas buscas. Questão 10. Sobre os tipos de backup completo, incremental e diferencial, analise as assertivas abaixo. Vamos só revisar aqui o que são esses tipos de backup. O completo salva tudo. Ele é o backup mais pesado, porque ele vai salvar todos os arquivos em um local, tá? Então, ele não faz distinção de nada, ele salva tudo. Aí a gente tem o incremental. O que é o incremental? Ele salva tudo a partir do último backup. Então, não importa se o último backup foi completo, foi incremental, foi diferencial, ele vai salvar só o que mudou do último backup até o momento. E a gente tem o diferencial. O diferencial, ele faz o salvamento do que mudou a partir do último completo. Então, ele não considera outros tipos de backup. Ele considera só o último backup completo para fazer o novo backup. Então, tudo que tiver mudado do último backup completo até aquele momento, ele vai salvar, tá? Então, veja que o diferencial e o incremental tendem a ser menores do que o backup completo, né? Porque o backup completo sempre salva tudo. E o incremental, ele é o mais levinho, porque ele sempre considera o último backup, seja ele diferencial, completo, incremental. Agora, o diferencial, ele é intermediário, porque em termos de tamanho, porque ele vai considerar a partir do último backup completo. Então, se a gente fez vários incrementais, vários diferenciais, ele desconsidera tudo isso e vai salvar a partir o que mudou a partir do último backup completo, tá? Então, o backup completo copia todos os arquivos sem distinção, o que torna o processo mais lento, mas facilita a restauração, sim, verdade, porque para restaurar um backup completo eu só preciso daquele backup.
Agora, se eu preciso restaurar um backup incremental ou diferencial, eu tenho que voltar alguns backups para conseguir restaurar, né? Então, isso traz um pouco de complexidade. O backup incremental copia somente os arquivos modificados desde o último backup completo. Opa! Quem faz esse salvamento a partir do último backup completo é o diferencial e não o incremental. O backup diferencial copia os arquivos alterados desde o último backup completo, perfeito, sendo mais rápido que o completo, perfeito, porque ele não vai salvar tudo, né? Mas não tão rápido quanto o incremental, perfeito também. Por quê? Porque o diferencial considera o último completo e o incremental considera o último backup, seja ele incremental, diferencial ou completo, não faz diferença. Ele considera só o último. Então, mais levinho é o incremental. O intermediário é o diferencial. Então, na verdade, 1 e 3 estão corretas e a 2 está incorreta. Alternativa A. Beleza? Então, galera, era isso. Aliás, tem mais uma. Achei que era a última, mas tem mais uma. Utilizando o correio Gmail, um usuário clicou no botão mostrado no print abaixo, apontado pela seta preta. Então, nesse botão aqui, que é o símbolo justamente do Google Drive. Então, na verdade, esse símbolo aí é para você colocar na mensagem algum arquivo do Google Drive. Então, a alternativa A já vem de cara para a gente. Lembrando que, por exemplo, esse símbolo aqui é muito importante, que é o símbolo dos anexos. Você pode colocar anexos utilizando esse símbolo. Esse símbolo aqui é para você inserir links. Esse aqui é para você inserir figuras, né? Figurinhas, carinhas e por aí vai. Eu diria que esses aqui são os principais mesmo. Então, é isso. É a alternativa A, com esse link aqui, com esse botão aqui, você consegue inserir arquivos que estão armazenados no seu Google Drive naquela mensagem. Beleza? Então, era isso que eu tinha para hoje. Eu espero que essas questões tenham te ajudado e te desejo uma boa prova, né? Espero que você tenha muito sucesso lá. Depois volte para contar para a gente. Isso também é muito importante para nós aqui. Se você gostou, deixa o like, deixa nos comentários também alguma opinião. Tudo isso é bacana para nós. Muito obrigado por estar comigo mais uma vez. Eu espero ver você em breve. Até logo e falou!